Vamos lá então. Introdução aos livros poéticos, né, do Antigo Testamento. Bom, a Bíblia ela foi escrita em pelo menos dois estilos, né? É claro que tem vários estilos aí de escritas da Bíblia, e aí quando eu falo isso, eu não estou falando da divisão dos livros da Bíblia, né? Como nós temos na nossa Bíblia e como é na Bíblia hebraica, no Taná, mas em relação ao estilo de escrita mesmo, né? Nós temos aí o estilo profético, nós temos o estilo de prosa, né? O relato, que é a história, e nós temos o estilo de poesia. Vale lembrar também que alguns livros proféticos foram escritos em forma de poesia. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, ele está escrito em forma de poesia. As profecias de Isaías foram escritas em forma de poesia, né? Mas de livros essencialmente poéticos, nós temos aí esses 5. Né? O Jó é o primeiro que nós vamos estudar hoje, o livro de Salmos, que é o mais conhecido, mais popular, mais lido, né? O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão, certo? E dentro das características aqui da poesia hebraica, é aquilo que a gente falou. A poesia do estilo português, ele se dá a partir da rímica, grande parte, né? Se a gente for pegar algumas músicas, vai estar lá a rima, né? Aí pega lá as palavras, tem as mesmas vogais, com consoantes diferentes, e aí você forma uma poesia a partir da rima. Na poesia hebraica é diferente. A poesia hebraica é diferente da poesia portuguesa. Ela é construída em cima do paralelismo. Ou seja, né, isso aí até quando eu comecei a ler a Bíblia, eu era bem mais novo na fé, ainda sou novo na fé ainda, sou novo convertido, mas eu era mais novo do que sou agora, então eu ficava olhando assim, e falava, poxa, que livro, isso aqui é poesia, eu não entendia, poxa, não tem rima aqui. Até que a gente descobriu que o estilo da poesia hebraica é construído em cima do paralelismo. Que paralelismo é esse? E aí, para ficar como exemplo, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, já no livro que nós estamos estudando, o livro de Jó, no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, peraí, deixa eu ver uma outra referência também. Talvez o segundo exemplo, porque a poesia hebraica é construída, esse paralelismo é dividido em duas partes. Tá? Esse paralelismo é dividido em duas partes. Bom, ok, vamos lá. A princípio vamos deixar só esse exemplo mesmo. Quem pode ler para mim, por favor, Jó capítulo 3, versículo 2 e 3, por gentileza. Pode ler? Pode ler. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Percebem o paralelismo aí? Não. Olha só. Realmente é um pouco difícil mesmo, né? Ou seja, pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse. Não, o que é paralelismo? É isso aí, obrigado. Exatamente, explicando isso aqui que a gente vai também junto explicar o que é paralelismo. Percebam que na primeira frase o autor fala uma coisa, ele transmite uma mensagem, correto? Pereça o dia em que eu nasci. Né? Na segunda e na terceira
frase, ele fala a mesma coisa, só que em outras palavras. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Entende? Aqui, ó, em que nasci, em que se disse. São várias traduções para um assunto. Isso, né? Exatamente. Ele fala a mesma coisa nas duas frases, só que na primeira frase ele fala de uma forma. Nas segundas e terceira frases, ele fala a mesma coisa, só que em outras palavras. Isso é paralelismo. Ou seja, você pega a primeira frase e compara com a segunda. Ele está falando a mesma coisa, só que em outras palavras. Esse é um exemplo desse paralelismo. O segundo exemplo é diferente. O segundo exemplo, na primeira frase ele fala uma coisa. Na segunda frase ele fala o contrário. Entende? Então tem dois tipos de paralelismo. Ou seja, é paralelo. Os dois versículos, as duas primeiras frases, paralelismo. Você paralela, você compara as duas frases, né? As duas primeiras linhas, entende? A primeira linha vai estar em uma palavra, vai estar em uma mensagem. A segunda linha e a terceira, como é o caso aqui, vai vir com a mesma mensagem, só que em outras palavras. Esse é o primeiro tipo de paralelismo. O segundo tipo de paralelismo, na primeira frase, ele fala uma mensagem. Na segunda e na terceira frase, ele fala o contrário daquilo que ele falou na primeira. Ok? Isso aí, deu para entender? Deu para pegar? Deu para pegar? Você não entendeu muito bem? Nossa, cabeça dura demais, meu Deus do céu. Oi? Eu sou cabeça dura, meu Deus. Não. Isso aí, muitas das vezes a gente... outra aqui também. Oi? Não pegou não? Olha só, vamos lá. Não sou um pouco. Capítulo 3, pegou? Pegou? Capítulo 3, versículo 2. Vamos ler o versículo 4 agora. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Ele disse a mesma coisa, só que em outras palavras. Ou seja, converta-se aquele dia em trevas. É o que ele falou na primeira sentença. Na segunda sentença, ele fala, olha, não resplandeça sobre ele a luz. Está entendendo? Converter o dia em trevas e não nascer sobre ele a luz, ele falou a mesma coisa, só que em outras palavras. Ele explica uma coisa num sentido e explica outra no outro sentido. Isso quer dizer paralelismo. É o paralelismo, exatamente. Isso. Exatamente. Não, mas o significado de paralelismo é explicar duas coisas em um sentido. Exatamente. Exatamente. Uma visão diferente. Isso. É porque isso aqui é difícil mesmo para entender. É difícil. Você entender o estilo da poesia hebraica é diferente, é difícil mesmo, até porque não faz parte da nossa cultura. Faz parte de uma cultura antiga lá do Oriente. Então é complicado mesmo de pegar. Mas à medida que a gente vai lendo os livros poéticos, e aí é o conselho que a gente dá para vocês, a gente vai entendendo melhor isso. Né? Então essa é a primeira parte aí do paralelismo. A segunda parte, ele fala uma coisa. Na primeira sentença ele fala uma coisa. Na segunda sentença ele fala o contrário do que ele falou na primeira. Entendeu? Bom, eu tô se alguém aí, algum irmão puder me ajudar de pegar uma poesia. Uma poesia? Peraí, só um minuto. O Reinaldo, eu não me lembro se esse paralelismo é sintático, porque assim, na gramática, por exemplo, na portuguesa, trabalhar com paralelismo, a mesma estrutura sintática, ou seja, a mesma formação. Quando você fala assim, cadê o versículo? Esse é o de João. Capítulo 3, versículos 2 e 3. Em que nasci e a noite em que disse. Então, só, pereça o dia em que nasci
e a noite em que se diz. Então, um paralelismo entre esses dois termos, a estrutura sintática é a mesma. Se é nesse sentido, é assim que, não sei que eu não, nessa poesia da teologia, eu não aprofundei. Mas na gramática, o paralelismo é a estrutura, que é formada da mesma forma, olha só. Pereça o dia em que nasci. E aí tem aqui um verbo perecer que está implícito. Pereça a noite. O verbo perecer está implícito aqui. Pereça a noite em que se disse. Tá vendo? A estrutura, a formação das duas frases é a mesma. Uhum. É a mesma estrutura. Então isso em gramática, em português, pode estar na cidade. Agora, não sei, na poesia, estou tentando aqui me lembrar, tem um tempo nome de literaturas, tem um paralelismo também na poesia, na análise poética, que eu não estou me lembrando aqui agora, mas na verdade na gramática sim. Agora não sei se é o mesmo que aplica aí. É isso aí? É a mesma coisa? Acredito que sim. Acredito que seja a mesma coisa. É a forma que você estrutura a escrita. Certo? Então assim, pereça o dia em que nasci. Observe aqui. Pereça o dia em que nasci. Aí continua a segunda oração. Pereça a noite em que se disse. Apesar do verbo perecer não aparecer aqui, mas tem implícito, né? Subentende que também é pereça a noite em que se disse. Isso aí também vai de tradução bíblica também. Não. Não. Na Bíblia hebraica também é assim. É claro que, ou seja, bom, em termos práticos, né, é a mesma coisa. Na língua hebraica também é construído dessa forma, né? Faz parte da estrutura poética da língua hebraica. Eu estou tentando achar aqui, isso tem mais no livro de Salmos. Olha só, no capítulo 25, Salmo 25, vai lembrar que Salmo não tem capítulo, né? Salmo tem, cada dito capítulo, na verdade, é um salmo diferente, com exceção do Salmo 91, do Salmo 90 para o Salmo 91. 25. Né? 25:1. A ti, quem achar primeiro pode ler, por favor. Aqui, Senhor, levanta a minha alma. Versículo 2 também, por gentileza. Em ti confio, não me deixes confundir, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então, aqui ele fala, olha só, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Tá vendo? Na primeira sentença ele fala uma palavra, né? Não seja eu envergonhado. Na segunda ele fala o contrário, mas no coração dos inimigos. Ó, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Entenderam? Né? Ó, não seja eu envergonhado. Depois, lá, na mente dos inimigos, não exultem sobre mim os meus inimigos. Entende? Ele fala, quando vocês forem ler a estrutura, quando vocês lerem o texto hebraico, talvez seja um pouco difícil vocês pegarem agora, mas à medida que vocês lerem a poesia hebraica, vocês vão percebendo isso, né? Que sempre na poesia hebraica vai acontecer esse tipo de paralelismo, né? Que é a primeira frase, ele diz, transmite uma mensagem. Na segunda frase, ele transmite a mesma mensagem, só que em outras palavras, né? E no outro tipo de paralelismo, na primeira frase ele transmite uma mensagem, na segunda frase ele transmite uma mensagem o contrário daquela, né? Entendeu? Só é o tipo de paralelismo, ok? Né? Esse shooting, né? É a mesma coisa que exultar. Aonde? Exultar. Exultar, isso. Isso. Exultar significa alegrar-se, regozijar-se, isso, né? Então esse aí é o tipo de paralelismo, ou seja, você percebe que a primeira frase ela tem um paralelo com a segunda frase, né? No primeiro tipo o paralelo é igual. No segundo tipo, o paralelo é o contrário, entendeu?
Deu para entender? Né? Bom, número 2 aqui. A poesia hebraica, né, da Bíblia, ela é dividida em duas partes. Nós temos os livros sapienciais e os livros líricos. Os livros sapienciais são Jó, Provérbios e Eclesiastes. O que é sapiencial? Sapiência significa sabedoria. Esses livros sapienciais são os livros que transmitem sabedoria. O livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Os dois eu sabia, o do Jó também. Sim, né? O Jó também. Só que o Jó, a gente só percebe esse estilo poético dele, sapiencial, a partir do capítulo 3. Porque o livro de Jó, ele é dividido em pelo menos duas partes. A primeira parte é menor, né, composta pelos 2 primeiros capítulos no início e o último capítulo no final, ele é composto de prosa, ou seja, história, né, de relato, de história. Do capítulo 3 até o capítulo 40, ele tem 42 capítulos, do capítulo 3 ao capítulo 41, ele é composto de poesia do estilo sapiencial, entendeu? E a segunda forma de poesia é o lírico, que é o cantado. E a gente vai perceber quando a gente estudar o livro de Salmos, que nos Salmos tem vários tipos de poesias também. Tem o Cântico dos Degraus, também chamado de Romaria. Que cânticos são esses? Era que quando eles iam para o templo adorar, né, e aí bate também uma curiosidade. Por que quando a gente lê a Bíblia, Jesus está vindo de Cafarnaum para Jerusalém? Se vocês pegarem no mapa, Cafarnaum está ao norte, Jerusalém está ao sul. Se fosse um brasileiro falando, diria, Jesus está descendo para Jerusalém. Mas no texto está sempre dizendo, Jesus está subindo para Jerusalém. Por quê? Cafarnaum fica ao norte, lá em Israel. Judá, Jerusalém, fica ao sul. O Evangelho de João, especialmente, sempre fala Jesus está subindo para Jerusalém. Só que seria, na nossa visão, seria o contrário. Jesus está descendo para Jerusalém. Porque Cafarnaum fica ao norte e Judá fica ao sul. Jerusalém fica ao sul. Por que isso se dá? É porque quando os judeus estão indo para Jerusalém, eles estão subindo, literalmente. Primeiro porque Jerusalém a cidade foi construída em cima do monte. Né? Do Monte Moriá e do Monte Sião. O Monte Sião era o monte onde ficava a antiga fortaleza dos jebuseus, né? Que também havia sido a cidade, segundo se acredita, do rei Melquisedeque, do rei sacerdote Melquisedeque, que é aquela parte mais ao sul de Jerusalém. Aquilo ali a cidade seria construído em cima da cidade velha, que era a cidade dos jebuseus. A parte mais ao norte é a cidade nova de Jerusalém, construída em cima do Monte Moriá, né? Que é a parte ali construída, ampliada por Davi, por Salomão, né? E por seus descendentes também, né? E aí, por que eu usei esse exemplo? Porque quando no livro de Salmos nós vemos os cânticos dos degraus, ou cânticos de romaria, são aqueles cânticos que eram cantados quando os judeus estavam subindo para adorar. Quando eles subiam o templo ele era composto de várias escadas. Inclusive, uma dessas escadas foi conservada, chamada a Porta de Ulda, lá em Jerusalém. Ela está conservada. E a escada, é claro que está fragmentada, parte foi reconstruída, parte ainda está da mesma forma como estava no ano 70, quando foi destruída, mas era escada, eles subiam escadas. Tinha lá a ponte de Wilson, a ponte de Robinson, que era uma passagem onde os judeus subiam para adorar. O templo, não só a cidade de Jerusalém, mas o templo de Jerusalém foi construído em cima do monte. E o templo foi construído na parte mais alta da cidade, né? Então,
é chamado de Cântico dos Degraus, porque era o cântico que eles cantavam enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, enquanto eles estavam subindo as escadas do templo, eles cantavam esses hinos. Daí se chamar Cântico de Degraus, né? E por que se diz líricos? Vale lembrar que tanto os sapienciais quanto os líricos são cantados. Vale lembrar que toda a Bíblia hebraica ela é cantada, né? E aí eu aconselho vocês, claro, não é para ninguém se apostatar da fé, mas é só para pegar como exemplo. Se vocês pegarem culto da sinagoga, peguem culto da sinagoga, vocês vão ver que eles vão cantar em hebraico e depois eles vão traduzir para o português. Eu tive o privilégio de visitar uma sinagoga no sábado retrasado, do Rabino Fábio de Oliveira, né? Tem a mesma fé que a nossa, né? É judeu, os pais são judeus, se converteram à igreja evangélica, né? E ele, com a mesma visão evangélica, né? Mas dentro do pensamento judaico dele, fundou uma sinagoga. Ele deu umas palestras lá no seminário onde eu estudei e tive a oportunidade de visitar ele. E eles cantaram, sabe o que? Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles cantaram esse texto. São Gonçalo mesmo? É no Mutuar. Eu já ouvi falar que era uma foi, acho que aquele rapaz que vinha aqui. Quem é seu amigo? Oi? Quem é seu amigo? É o Cláudio. Tem um que tocou um sax aqui uma vez, não da realidade. Aham. Ele faz parte O Cláudio não toca. Meu amigo Cláudio, ele é uma bênção, prega, mas ele não toca não. Ele bota um kippah. Ele bota o kippah, né? Aí você tem um culto pra mim, o que é judeu? Assistiu o culto pra ele. Eu fiz que sentar com ele. Jardim Mangueira, agora fui para a sinagoga, agora virei judeu. Ele tá perto. Bom, isso aí é até entendível, né? Se é que eu estou usando o português certo. Porque muitas das vezes ele era judeu, mas não tinha conhecimento. Descobriu que era descendente e resolveu voltar às raízes. Mas o negócio é ele não se apostatar da fé, né? Esses dias eu estava lendo um livro, eu comprei há muitos anos atrás, há 8 anos atrás, o Comentário Judaico do Novo Testamento. Ele botou um grupo, meio que montou um grupo. Aí ele botou assim, ó, se você acredita que Cristo veio ao mundo, sei lá o que, ressuscitou, não é bem-vindo nesse grupo. Se você acredita que Cristo já nasceu, e então ele virou messiânico, ou melhor, virou ortodoxo. Aí eu falei, isso, vai pra lá. Se apostatou. Né? Essa sinagoga onde eu visitei, os judeus que frequentam lá, a maioria são messiânicos, eles acreditam no Senhor Jesus, né? Só que eles chamam pelo nome hebraico, que é Yeshua, né? Mas lá eles acreditam em Yeshua, acreditam em tudo aquilo que a gente acredita, né? Mas é interessante vocês irem para vocês perceberem que toda a Bíblia é cantada. Então, digamos que eu acredite que toda a Bíblia ela é cantada. Digamos que eu acredite. Onde assim que eu conseguiria uma base, né, de toda a Bíblia, para mim assim, ter essa convicção de que realmente toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é em forma de cântico. Sim, a sua pergunta é bem pertinente. Primeiro porque não é toda a Bíblia que eu digo cristã, é toda a Bíblia hebraica. Entendeu? Só os livros do Antigo Testamento, né, que são cantados. Porque ela é toda cheia de notas musicais na Bíblia hebraica, né? Se vocês pegarem o vídeo de uma sinagoga, bota lá Abradim, eu não lembro o nome do site, né? Quando eu tiver oportunidade, eu até vou mandar para vocês.
o nome do site, você bota lá, culto numa sinagoga. As sinagogas que eu aconselho vocês assistirem, sinagoga onde quem está lá, os rabinos, são cristãos, ou seja, são messiânicos, né? No caso, o rabino Mateus, né? Mateus Guimarães e Marcelo Guimarães. E o rabino Fábio, se não me engano, o nome você bota lá, Paraxá. Bota lá, Paraxá. Aí já é uma palavra hebraica que vai mandar você. Ou bota Binei Anussim. Aí no caso, Binei Anussim significa filho de forçados em português. Binei, filho, né? No hebraico antigo é bem, né? Binei Anussim, é filho dos forçados. Binei, filho, Anussim, forçado. Aí vocês botam lá, que aí vai. Binei Anussim, se não me engano, é de judeus ortodoxos. O site é de judeus ortodoxos. Não são judeus cristãos. Mas nesse site eles não criticam as igrejas, não. E aí é legal. Se não me engano, o Rabino Ventura, né, que é o dono desse canal. Mas aí vocês, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, bota lá culto numa sinagoga. Judeus messiânicos. Aí vai aparecer, assistam ali os cultos. E eles vão cantar, vão começar cantando em hebraico, depois eles vão cantar em português. Ou seja, eu fui lá na sinagoga e eles cantaram Deuteronômio 6,4. E tipo, eles conseguiram cantar em português? Depois eles traduzem para o português. Eles cantam em hebraico. Eles cantam em hebraico e depois eles traduzem para o português. Mas eles traduzem em português, mas cantando. Cantando. Eles primeiro cantam em hebraico, eles cantam, vamos supor, eles cantam uma estrofe em hebraico, depois eles repetem a estrofe em português. Mas aí já falando. Já falando. Não, cantando mesmo. Eles cantam em hebraico uma estrofe inteira, depois eles repetem a mesma estrofe, cantando em português. Entendeu? Aí é interessante. Agora, né? deixa eu só te falar, os livros continuam naqueles antigos, assim, que não divide capítulo de versículos, não? Não, hoje ele já tem essa divisão de capítulos e versículos. Que antes era tudo direto, né? Aham. Antes era tudo direto. Agora tem. No hebraico, tem dois tipos de texto. Tem o texto consonantal, só de consoantes, e tem o texto massorético, composto de vogais também. Né? Mas já tem dividido em capítulos e versículos. Né? Já foi anexado nele já, especialmente no texto massorético, que é o texto já com as vogais. Né? Mas, mesmo assim, esses aqui são os livros poéticos. Ainda que todos os livros da Bíblia sejam cantados, né? Mas esses aqui são os estilos poéticos. Porém, esses aqui são líricos, por quê? Porque eles são cantados. Está dando para entender? Está dando para entender direitinho? Tá. Ou seja, todo o Antigo Testamento é cantado. Só que os outros livros estão em estilo de prosa, né? Estão em estilo de profecias, né? Mas só esses aqui estão dentro da estrutura poética do hebraico. Só que os líricos são os cantados, são os hinos são os livros que foram feitos efetivamente para serem cantados. Esses aqui foram escritos para serem cantados. Esses aqui foram escritos para serem citados como, digamos, ditados. Entendeu? Né? Os outros livros foram escritos não como poesia. Esses aqui sim, sendo 3 sapienciais e 2 líricos, ok? Né? No estilo dos Salmos, nós também temos os líricos sapienciais e os líricos ínicos, tá? Aí isso aí é claro que a princípio vai ficar um pouco difícil talvez para vocês guardarem, mas quando a gente estiver estudando o próprio livro de Salmos, isso aí vai ficar mais claro para vocês, ok? O livro de Cantares. O livro de Cantares, é claro que nós temos uma concepção de que o livro de Cantares é Deus se declarando para a igreja e a igreja se declarando para Deus, né?
não é errado fazer essa aplicação da mensagem do livro, porém, quando Salomão escreveu o livro de Cantares, Salomão não escreveu com esse propósito. E quando a gente pega o texto bíblico para ler o texto bíblico, a gente tem que procurar, por mais difícil que seja, entrar na mente do autor através do texto para saber o que o autor está querendo falar. É claro que nós teremos mais ferramentas para fazer isso, conhecendo os textos originais, e a gente vai ter como analisar esses textos lá dentro do grego, e nesse caso aqui, dentro do hebraico, né? Mas quando Salomão ele escreve, a gente percebe que ele não escreve com a intenção, ele não tinha em mente que escrever como sendo Deus para a igreja e a igreja para Deus. Cantares é um livro essencialmente romântico, é uma declaração de amor que Salomão dá a Sunamita e que Sunamita também transmite a Salomão, né? E aí, em relação a autores, o livro de Jó, ninguém sabe quem escreveu o livro de Jó. Atribui-se ele a Moisés. A tradição atribui o livro de Jó a Moisés. Outros atribuem o livro de Jó a Eliú, tá? Alguns atribuem o livro de Jó a Eliú, que é um dos amigos lá de Jó, né, que aparece lá no finalzinho do livro. Outros, a maioria, atribuem ele a Moisés. Porém, não se sabe ao certo quem escreveu o livro de Jó, ok? Provérbios foi escrito por Salomão, isso está claro lá no texto, né, que ele mesmo se identifica. Eclesiastes também. Só que nem todo o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Nós temos lá alguns provérbios, são do rei Lemuel, né? Tem lá o Provérbios que é de outro autor lá também, né? Mas a maior parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Todo ele praticamente foi escrito por Salomão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Eu vou te perguntar tanto. Não, fica à vontade, estamos aí para isso mesmo. Assim, por que você, assim, você, ou acredito, e algumas outras pessoas também, descarta essa possibilidade de que, assim, não se possa ter essa visão do livro de Cantares, que Salomão ele não tinha esse intuito de se referir à esposa de Cristo, mas ele tinha o intuito simplesmente de escrever coisas românticas a uma mulher. E tipo assim, assim na minha visão, quando eu vejo a Bíblia, toda a Bíblia ela é altamente inspirada, né, pelo Espírito de Deus. Então, tipo assim, eu acredito nessa hipótese de que realmente esse texto, esse livro, ele traz essa visão. Por ser um livro que também é inspirado por Deus, porque eu acho assim que se não fosse, eu acho que ele não estaria ali, entendeu? Na minha visão, acho que ele não estaria ali. Então, tipo assim, eu acredito que toda a Bíblia, do começo ao fim, ela traz assim algo de Deus para a nossa vida. Ela faz uma aplicação de Deus para a nossa vida. Então, aí eu estou te perguntando, por que você acha que não pode ser, Salomão não está querendo falar ou deixar uma sombra da esposa de Cristo e Cristo seu marido aí? Por que você acha que não? Sim, bom, o que eu quero dizer com isso? Pode-se até fazer essa aplicação, entendeu? Você pode falar, irmãos, aplicar, você pode fazer essa aplicação. Porém, você não pode dizer ou melhor, nós não podemos dizer que Salomão, quando escreveu com esse intuito. Primeiro, porque na época ainda a igreja ainda não tinha sido fundada ainda.
na época do rei Salomão. Essa é a primeira informação, né? É claro que Não, existia a congregação. não existia. Tabernáculo, muito antes. Sim, existia. Existia sim, mas a igreja efetivamente não existe. Mateus capítulo 16, versículo 18, se não me falha a memória, versículo 18, Jesus coloca a igreja no futuro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, então eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja que não existia ainda, né? E a figura da igreja como esposa de Cristo começa no Novo Testamento. É claro que Israel, em algumas vezes, especialmente no livro de Oséias, ele é comparado com uma esposa. Mas a igreja como esposa de Cristo, a igreja, nós só vemos a partir do Novo Testamento, né? E quando a gente olha o texto, a melhor forma da gente entender isso aí é quando a gente pega o texto. Então vamos pegar um pouco aqui o livro de Cantares. Né? Cantares, só um minuto, por gentileza. Só um minuto, deixa eu pegar uma coisa aqui. Sim, pode falar. Não, só. Tá, tô alegre, obrigado. Eu acho que eles vão passar a parte de Thiago. Agora não vai descer, né? A gente colocou uma garrafa d'água ali. Vai café tá bom, água de café não. Vai ter? Não, café não tem. Mas já café tá bom. Tem café ali ou tem água? É água. A geladeira aí é Deixa eu só procurar um negócio aqui que eu já vou dizer o versículo já. Só um minuto, por gentileza. Bom, primeiro, cadê? Vamos pegar o texto. Pode ler aí para mim, por gentileza, o versículo primeiro aí do livro de Cantares. De Cânticos, que é de Salomão. Certo. Aí o versículo 2, 3 e 4. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho, para cheirar são bons os teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Percebe que ele em nenhuma parte ele vai atribuir nenhuma parte no texto ele atribui o cântico à igreja ou a Israel. E mesmo quando a esposa fala, capítulo 1, versículo 3, ou melhor, capítulo 1, versículo 5, a esposa também não transmite essa ideia. Ela não atribui a Deus, né? Ela atribui ao seu marido, né? Ela fala, sou morena, né? E formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, tal. Ela não atribui isso a Deus. Se você pegar o capítulo 1, versículo 12, quando ele diz, enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exalta o seu perfume. O rei aí não está em letra maiúscula. Se estivesse em letra maiúscula, se referiria ao próprio Deus.
mas como está em letra minúscula, se refere ao próprio rei Salomão. Entendeu? Se você tem um versículo aqui, é isso que eu estava procurando, tem um versículo aqui que Salomão, ele cita o possível lugar de origem dessa mulher, né, sunamita, que vem de Sunem. E eu procurei esse texto, não encontrei aqui, tá? Aqui no texto. Ou melhor, não encontrei aqui na concordância para poder transmitir. Alguém tem uma Bíblia com concordância bíblica que possa procurar isso para mim? Procura aí o título sunamita, né? Isso, sunamita. Entende? Ou seja, uma das regras da hermenêutica, da interpretação da Bíblia, é que a Bíblia interpreta-se a si própria. Então, se no texto não tem essa atribuição de que Salomão está falando como sendo Deus para a igreja e a esposa dele, sunamita, está falando com ele como se fosse a igreja, então a gente percebe por aí que quando Salomão escreveu, Salomão não escreveu com essa intenção dele representar Deus e a esposa representar a igreja. Ele escreve o livro de Cantares com a intenção romântica de declarar o seu amor por ela. Se você pegar o capítulo 2 também, ele fala das partes físicas de uma mulher, né? Então, se você pegar o capítulo 2 aí, a partir do versículo... Só um minuto. Só um minuto, por gentileza. Ó, capítulo 6. Ó, capítulo 6, versículos 5 e 6. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes, como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e as virgens sem número. Mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada, de sua mãe, a única, e predileta daquela que deu à luz. Viram-na as donzelas e lhe chamaram ditosa, viram-na as rainhas e as concubinas e louvaram. Bom, tem textos em que é exaltada a beleza feminina. Falam dos seios, falam dos lábios, falam do pescoço, né? O simboliza aí, assim, em outras palavras, a intimidade, né? Exatamente. Exatamente. Aqui, capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, a partir do versículo 4. O teu pescoço é como a torre de Davi. É alta, né? Ele picada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis e soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que apacentam entre os lírios. Então ele está exaltando o corpo da esposa. Então, nesse livro, quando a gente pega ele para ler todo, a gente não vai ver dentro dele nenhuma atribuição. Salomão, ele não fala assim diz o Senhor, ou eu represento Deus e a minha esposa representa a sunamita. Quando ele escreve com a intenção de escrever, né, e de tornar o livro um livro romântico, uma declaração de amor do marido para a esposa e da esposa para o marido, entendeu? Mas pode-se fazer esta aplicação sim, mas
sempre que se for fazer essa aplicação, é bom explicar que quando Salomão escreveu, ele não escreveu com essa intenção de ele representar Deus e da esposa representar a igreja. Tá? Mas aí nós podemos pegar esse texto e aplicar. Deus falando para a igreja, Deus se declarando para a igreja e a igreja se declarando para Deus, entendeu? Porque senão ficaria assim um negócio meio sem nexo, né? Porque, tipo, diante da Bíblia, né? O camarada, ele, de repente, ele vai e aplica a vida dele pessoal, sendo que ele não há nenhuma implicância espiritual para nenhuma outra pessoa. O que acontece é que a Bíblia, ela dá resposta a tudo. No caso do Cantares, é para aplicar na vida conjugal mesmo, né? Isso é a vida conjugal. O grande problema é que os antigos, baseado em Coríntios, né, professor? Onde existe aquela comparação, analogia com Cristo e o casamento, né? Aí eles querem aproximar Cantares por causa disso. Quer fazer Cantares também no livro que faz alusão a Cristo e a igreja, por conta de que lá no Novo Testamento, mas no momento só vê no Novo Testamento fazendo referência a Cantares. Você não tem essa referência. É uma simbologia, né? Não sei se você, Renato, já pesquisou. Você não tem essa não há essa referência na Bíblia mandando para Cantares, quando fala de Cristo como noivo e igreja. Cantares não é referência. Não é referência. Intimidade, exatamente. Intimidade de homem para com a mulher. Pode-se fazer essa aplicação, sim, para a igreja e tal, mas tem que ser honesto e com o texto, e dizer, o texto não está falando disso, mas eu quero fazer uma aplicação. Né? Você achou o texto que eu pedi? Vê se corresponde, acho que é 6:13. Acho que é o tradução da força. Obrigado. Capítulo 6, versículo 13. É que eu achei no dicionário. Tá. Muito obrigado. É isso mesmo. Aí o Salomão aqui, ele aplica o texto e dá o destinatário da carta. Obrigado, é isso mesmo. Capítulo 6, versículo 13. Ele confere por gentileza. Ok? Aí ele diz, volta, ó Sulamita, volta, porque nós te contemplamos. Entendeu? Agora, Thiago, já que dá para você do bar. E Júnior, se tivesse de sábado aqui, Júnior tripulado. Júnior se irmou e disse, livro de guerra da Bíblia. Não, mas eu já pensei nisso já. Aí, tá vendo? O quê? Júnior não concorda se ele não vivo na Júnior. O Júnior. Lembra? Ele desconfia de Paulo como apóstolo, nunca mais vai dizer que é apóstolo. E esse cantar no final, que botou isso na Bíblia assim? Não tem nenhum amigo de Júnior aqui não, né? Júnior é um herege. E o professor tá filmando isso? Oi? Tá filmando aí? Meu Deus, tá filmando. Viu, Júnior? Nada pessoal não, hein? Não, é outro Júnior, fala que é outro Júnior. Não, é o Júnior que não tá mais entre nós. Mas Júnior, você não é nada pessoal não. Tá Você é brincando. abençoado. Exatamente. Vai ver. Mas, então, perceberam, deram para entender direitinho sobre essa introdução aos livros poéticos da Bíblia? Deu para entender legal? Ih, rapaz, tá rindo muito, senão vocês vão entender. Não entendi, tô lembrando de Júnior. Mas não é esse Júnior que você conhece, não. Ele não conhece o Júnior, não, né? Não, vai o cara ver o vídeo. Oi? Mas não sabe que é ele, não. Acho que depois você vai ser bom mesmo. Depois ele... Nunca mais. Júnior, qualquer coisa vem pro seminário conversar comigo. Mas deram para entender direitinho essa parte? Deu? Alguma pergunta, alguma dúvida? Qualquer pergunta pode fazer, tá? A gente está aqui para isso mesmo. Bom? Tá. Ok. Tá. Então, vamos entrar agora no livro de Jó. Tá. Livro de Jó, primeiro livro poético da Bíblia é o livro de Jó. A gente já explicou que a autoria atribui-se a Eliú, é isso?
ou a Moisés, mas que ninguém sabe. Acredita-se que tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, né, antes do Gênesis, se essa autoria é realmente aplicada a autoria realmente aplicada a Moisés, né? Bom, Jó, ele viveu na época patriarcal. A gente percebe que Jó viveu na época patriarcal quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 1, versículo... Peraí. Capítulo 1, versículo... Deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 5, desculpa. Capítulo 1, versículo 5. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Versículo 5. Isso. Capítulo 1, versículo 5. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ok, obrigado. Ou seja, por que se entende que a história de Jó ocorreu durante o período patriarcal? Porque quem pode oferecer sacrifício? Só os sacerdotes. Jó não era da tribo de Levi, né? Então, como ele não era da tribo de Levi, mas ele oferece sacrifício, entende-se que ele viveu no período patriarcal. Tem outros motivos também dentro do texto. Não é só esse, mas tem outros motivos também dentro do texto que nos levam a entender isso aí, né? Então, é um homem que não era sacerdote, assim como Abraão ofereceu sacrifício sem ser sacerdote, assim como o Jacó, né? Assim como o Isaac antes de Jacó, né? Assim como Moisés, né? Antes de consagrar lá o próprio Arão para sacerdote. Então a gente percebe por aqui que a história de Jó ocorreu durante o período patriarcal, né? Entre o período ali de Sem a Abraão, né? Bom, uma outra coisa aqui sobre o nome Uz, tá? Vou passar para aqui, depois a gente volta para cá. O nome Uz, terra de Uz. Os acontecimentos descritos em Jó aconteceram na terra de Uz. A terra de Uz ficava ao oriente de Israel, ao oriente de Canaã. Tá? Ficava no território, ou melhor, ao oriente não. Exatamente ao oriente, mas mais detalhadamente falando, no sudeste, a sudeste de Israel, na região dos árabes, né? Jó, viveu ali na Arábia Saudita, aquilo que nós chamamos hoje de Arábia Saudita. A terra de Uz ficava nessa região, ok? O significado do nome Jó ninguém sabe, na verdade ninguém sabe com certeza, né? Mas o significado do nome, os possíveis significados do nome é retornado ou odiado, tá? O tema principal do livro é o problema do sofrimento. Por que o homem sofre? E a gente vê o homem, um dos homens, né? Ou, por que não colocar, né, como eu coloquei antes, o homem que mais sofreu no mundo depois de Cristo. Quem sabe que o homem que mais sofreu no mundo foi Cristo, né? Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados são muitos, só os meus pecados já são aí alguma coisa que eu não sei nem contar, né? Então, o homem que mais sofreu no mundo foi o Senhor Jesus Cristo. Mas depois de Jesus veio Jó.
o livro ele vai tratar do problema do sofrimento. O sofrimento vem por quê? Por causa do pecado? Porque Jó estava em pecado? Porque Jó adulterou? Porque Jó se achava santo demais, reto demais? Né? Será que é isso? Então, o tema do livro é o problema do sofrimento. Por que Jó sofreu tanto? E é este questionamento que estava na boca dos amigos de Jó. Pô, você está em pecado. Se você você blasfemou contra Deus, você adulterou, né? Eles acusam Jó de blasfêmia, de várias coisas, né? O tema, então, do livro de Jó é o problema do sofrimento. Ok? E é o que acontece, né, até hoje, assim, a pessoa está passando por uma prova, algum problema. Pecado oculto. Rapaz, já passei muito por isso, meu Deus do céu. É por isso que eu falo, o dia que Eduardo chegar aqui não rindo, está em pecado. Está sofrendo porque está em pecado. Não, tá barato, meu Ele Deus do está céu. preocupado demais. Rapaz, Então, quando está em pecado é porque está com a pena muito em pé, né? As penas muito em pé, muito mentira. cortado. Brincadeira, Eduardo. Não, tranquilo. Bom, e aí que agora nós vamos passar para a questão da ordem do livro, né? Ordem do livro. E entrando aqui, dos capítulos 1 a 2, nós temos o que? Deus elogia Jó. A Bíblia diz, a partir do versículo 1, o próprio autor do livro, o autor desconhecido do livro, ele fala sobre Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí ele vai fazer aqui um breve relato da vida de Jó. Correto? Ele vai fazer aqui um breve relato da vida de Jó. Né? Ele vai falar quantos bens Jó tinha. Vai falar aqui sobre a vida de Jó. A partir do versículo de número 6, aí já vai falar sobre o reino celestial, né? Já vai falar sobre a reunião de Deus com seus filhos. O versículo 6 vai dizer assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Primeira pergunta que vem na nossa mente é: quem são esses filhos de Deus? E aí é preciso separar, porque quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 6, filhos de Deus ali, cremos nós que são os descendentes de Sete, que era a geração eleita, né? É claro que alguns vão dizer que são os anjos. Particularmente eu não acredito que sejam anjos, porque o texto claramente diz que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, todas quanto lhes agradavam. E anjos não têm esse sentimento sexual, que é próprio de homens. Então, por aí, eu acredito que ali são os descendentes de Sete. Os filhos de Deus são descendentes de Sete. As filhas dos homens são os descendentes de Caim. Ali Deus firma uma aliança com Sete. E Caim, por ter pecado e por não ter se arrependido do seu pecado, né, o próprio Deus fala com ele, exorta ele primeiro, né, olha, o pecado já é à porta, mas você tem o poder de dominá-lo, né? E aí ele vai, mata o irmão, e depois Deus vem e fala: cadê seu irmão, Caim? Ao invés dele se arrepender, por acaso eu sou guardador, ainda responde Deus ainda, né? Por acaso eu sou eu guardador do meu irmão, Se eu fosse Deus, eu amassava ele na hora. Graças a Deus que você não é Deus. Não, mas Deus tem muita misericórdia. Graças a Deus que eu não sou Deus. Se não é amassar ele mesmo. Então, né? Aí o que acontece? É aí que está.
É aí que tá. Mas é interessante. Esse raciocínio é interessante. Porque se Deus agisse como nós agimos, Ele não seria Deus, né? e ele seria tido como carrasco. E não como Deus misericordioso. Se ele nos castigar em todo momento que nós pecamos, sem nos dar oportunidade para arrependimento e castigar com a morte, Tadinho de mim, rapaz. Meu Deus. aí Deus seria tido como carrasco, né? Mas é isso. Então Caim, os filhos de Caim serão os descendentes dos filhos dos homens, dos pecadores, dos pagãos, dos idólatras, né? Daqueles homens que têm várias mulheres, lá Lameque, duas esposas, e os descendentes de Sete são os filhos de Deus. Aqui no livro de Jó, a interpretação já é diferente. Filhos de Deus aqui são os anjos. Porque eles estão entrando no céu para ter uma reunião com Deus. Como é que é? Quando se fala do livro de Jó, filhos de Deus, são os anjos. Quando se fala de filhos de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 6, fala dos descendentes de Sete. Então aqui em Jó é isso mesmo, os anjos mesmo. São os anjos mesmo. Entendeu? Então, aí, junto vem Satanás. E aí Deus pergunta, de onde vem Satanás? Satanás fala, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, eu vim de lá, eu estava tentando, procurando alguém para tentar, né? Procurando alguém para cair, para eu fazê-lo cair. Então, aí Deus vai e elogia Jó. Tem visto meu servo Jó? Observaste, né? E aí ele usa a expressão, observaste. Porque ver é uma coisa, observar é outra. O que é eu ver? Deus está vendo. Vejo aqui o Tiago, né? Nosso amigo observar, Tiago. observar. Observar, né? Observar Nosso amigo já é Tiago. Eu estou vendo, ó. Eu vi o Tiago aqui. Agora observar. Eu vejo que o Tiago está com uma camisa preta e vermelha, né? Eu não gostei muito que tem as coisas do Flamengo, Tá mas tá bom amarrado, também, né? não. É perdoável, né? Um casaco cinza, né? Isso é observar, né? Então, Deus fala assim, observaste meu servo Jó? Você viu como ele é íntegro, como ele é reto, como ele é temente a Deus e se desvia do mal? Deus, ele elogia Jó. E aí Satanás fala, olha, claro, você enche ele de bens, é o homem mais rico do Oriente. Tudo que ele faz você dá. Então, é claro, assim, adorar, servir ao Senhor assim é fácil. Agora, tira o que ele tem para você ver. Se ele não vai blasfemar de ti. E aí Deus fala, na primeira vez, são duas vezes, né? Na primeira vez Deus fala, vai, toque em tudo que ele tem, mas não nele. Satanás vem. Em um só dia Jó perde tudo. Ou seja, tudo de filhos e bens, né? A primeira coisa que acontece é que vem os sabeus. Sabeus era uma civilização que existia ali ao sul da Península Arábica, ao sul da Arábia Saudita. Essa civilização vai ao norte, né? Vai e sequestra e matam, né? No caso, ou melhor, sequestram as jumentas de Jó, né? E matam o servo. E aí o servo, só fiquei eu para contar a nova. Só eu fiquei, né? Depois vem fogo do céu e consome as ovelhas de Jó. E também os servos. Aí só um, enquanto um está falando, um chegou, Jó, eu estava lá pastoreando seus jumentos, vieram os sabeus, roubaram os jumentos, mataram, só eu fiquei. Esse nem tinha acabado de falar, já veio o segundo. Jó, veio o fogo do céu, consumiu lá o que você tinha, e os servos que estavam tomando conta, só eu fiquei para te dar a resposta. Depois vieram os caldeus, né? Depois vieram os caldeus, e está aqui, versículo 10, obrigado, exatamente. Falava este ainda quando veio o outro servo lá. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos oi?
Versículo 10. Os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aí depois, primeiro os sabeus, depois fogo do céu, né? Depois os caldeus, e depois vem o que? O vento. Olha, versículo 18. Aí o vento lá matou a família, os filhos de Jó, né? E também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou um grande vento do deserto e deu nos 4 cantos da terra, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O que Jó fez? Jó rasgou as vestes, se prostrou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei, né? Bendito seja o nome do Senhor. E aí o texto termina no versículo 22 aqui dizendo: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E por que eu estou lendo esse texto? Porque alguns intérpretes, e eu já li, inclusive, alguma coisa a esse respeito, falam que, por que Deus provou Jó? A especulação que se tem, e que se deve fazer, inclusive, porque Deus castigou Jó dessa forma? Por que Deus provou Jó dessa forma? Alguns vão dizer que Deus provou Jó porque Jó se achava santo demais, orgulhoso demais. E daqui por esse versículo, aqui do capítulo 1, versículo 22, a gente percebe que não. Que Jó, mesmo passando, ele não pecou contra Deus. Ou seja, ele verdadeiramente era um homem justo. Deus provou Jó, por quê? Para mostrar ao diabo que Deus, ele é seguido por amor de suas criaturas, e não por algum tipo de medo ou por algum benefício. O que o diabo estava falando para Jó? Para Deus, perdão. Jó te serve por interesse. Não te adoram porque te amam, mas te adoram pelo que você faz, pelo que você dá. Tá? E aí Jó, ele não pecou contra Deus, nem atribuiu a Deus culpa alguma. Na segunda vez, está no capítulo 2, novamente vai ter uma reunião lá com os anjos e Deus. E Satanás vai novamente se apresentar lá diante de Deus. E aí Deus novamente fala, versículo 3, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Repete as mesmas coisas do capítulo 1. E temente a Deus, que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade. Só essa parte aqui que é do capítulo 2. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. E aí Satanás responde, né? Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Né? E aí Satanás fala: estende tuas mãos sobre os ossos dele, sobre a carne dele, e você não verá que Deus blasfema de ti. E aí Satanás está querendo dizer o quê? Jó te adora por causa da saúde que você deu para ele. Ele não tem doença, não tem nada. Aí Deus, a segunda sentença, a segunda ordem de Deus é que Deus fala: olha, vai, estende a tua mão sobre ele, mas preserva-lhe a alma. O que isso significa? Que o diabo só faz aquilo que Deus permite. E aí é interessante o que Martinho Lutero, o reformador, ele fala sobre Satanás. Ele diz que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus. Enquanto Deus dá corda, ele faz, mas quando Deus puxa, ele não pode mais fazer. O diabo só faz aquilo que Deus permite. O diabo, na verdade, ele se torna um instrumento de Deus, né, para provar os seus servos. Então Jó vem e fere Satanás vem e fere a Jó com uma doença, uma chaga, uma espécie de lepra, que cobre de secreção da cabeça dele até a ponta dos pés, a ponto dele pegar um caco, possivelmente de telha, para se coçar, para raspar, para se limpar, né? E daí vem a sua esposa e diz:
Né? Por que você conserva a tua integridade, Jó? Olha só, o diabo usando a esposa de Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. E aí a gente gosta de julgar a esposa de Jó, né? A gente gosta de julgar a esposa de Jó. Mas se coloque no lugar dela. A irmã perdeu tudo, perdeu filhos, 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. Perdeu tudo. E não há dor maior para a mãe do que perder filhos. Imagine todos eles. Quando a gente está na dor da perca, a gente, infelizmente, fala as coisas no desespero, sem pensar. E Deus não leva isso em consideração. Deus não leva isso em consideração. Quando você perde alguém, de repente, muitas das vezes você fala coisas que, se você estivesse num dia com um emocional mais controlado, você não falaria, né? Então nós não podemos julgar a mulher de Jó, porque dificilmente nós passaríamos por aquilo que ela passou. E a mulher, ela conserva um amor pelo filho maior até do que o pai. É aí que nós temos aqui, no momento hoje, nesse tempo de frio chuvoso, né? Uma irmã, somente uma porque o tempo está chuvoso, né? E também devido ao tempo, algumas das irmãs estão doentes, né? Então, a irmã aqui, ela pode dizer que é claro que o pastor Arão, né, ama seus filhos, mas ela, por ser mãe, talvez por conviver mais, né, por ter sido gerados, né, no ventre desde o nascimento, ela é muito mais apegada aos filhos do que o pastor Arão. Não que o pastor Arão não seja, o pastor também é, mas ela, por ser mãe, é mais apegada do que eu digo por mim mesmo, né? Eu era muito mais apegado à minha esposa do que a minhas filhas. Agora, minha esposa era mais apegada às minhas filhas do que a mim. Porque isso já é da natureza da mulher, não estou certo? Não estou correto? Né? Então, e algumas mulheres, não sabendo controlar isso, muitas das vezes dá atenção aos filhos e despreza o marido. Aí dá ruim isso aí, rapaz. Oi? Aí dá ruim isso aí. Aí dá ruim. Aí tem que chegar, mozinho. Ô, calma aí. Ah, é? Tá bom, espera. Deixa eu só dar outro exemplo aqui também. Outro exemplo. A minha mãe, quando ela estava em coma, muito ruim, mais morta que viva, aí tinha tias minhas que falavam assim, Luciana, porque eu era responsável, né, por ela no hospital, fala para os médicos desligar o aparelho, porque minha irmã está lá sofrendo, fica sofrendo em cima daquela cama. É melhor ela morrer logo do que ficar sofrendo. Aí eu dizia, não, enquanto a vida é esperança. Eu não vou. Aí os médicos vinham, tinha médico até perguntar, chegou um médico até perguntar, sua tia está querendo que desligue os aparelhos, mas você que é responsável. Aí eu falei, não, enquanto a vida é esperança. Não, enquanto a vida é esperança. Mas pelas minhas tias, já tinha mandado desligar os aparelhos. Que era irmã mesmo, que era irmã. Entendeu? Então, às vezes a situação que a pessoa se encontra, é o que o irmão falou. A gente, só quem está vivendo é que sabe. É isso aí. Entendeu? A fé dela, da esposa, era uma, a fé de Abraão era outra. Exatamente. Cada um tem a sua fé. E quem estava passando pela prova não era ela, era Abraão. Oi. Não era só Oi. E como é que tá a sua mãe? Ela é falecida. Em 2004 ela faleceu. 47 anos. Novinha, muito nova. O meu pai também. No ano 2000, com 47 anos. Eu falo que eles fizeram um pacto de vida. Eu vou viver o quanto tempo você viver. Os dois viveram 47 anos. 7 anos. Ele faleceu no ano 2000, no acidente de carro. Quando foi 2004, ela de meningite. 47 Aí, anos. né? Meu Deus. A sua tia queria que vocês cometessem eutanásia. No mínimo. Eutanásia no Brasil é crime.
É 2 tias, olha. É 2 irmãs. A mais velha eu abaixo da idade dela. É mole não. Pede para desligar esses aparelhos, né? Uma pessoa sofrendo muito. Ela ficou 4 anos, 4 meses lutando pela vida, no Olimpico. Aham. Aí, quer dizer, é o que eu falo. A esposa de Jó, a gente não pode julgar, porque só ela que sabe que ela passou. Mas foi todo tempo isso. Se fosse Foi hoje em dia, já tinha 2004, desligado mamãe na segunda semana. Foram 4 meses. E esse período, eu ficava no hospital com ela. Eu não ficava com a minha sogra a semana toda. Eu só vinha para casa no final de semana. Então. Eu ficava no hospital com ela. Só eu que dormia lá a semana toda com ela. E a irmã fez certo, não? Enquanto a vida é esperança. É. Desligar o aparelho não. É isso aí. Então a gente falou sobre isso porque na maioria dos pregadores criticam a esposa de Jó, que era carnal, né? Falava que não vigiava, né? Estava desviada, amaldiçoa esse Deus e morre. Né? Blasfema esse Deus. Por que você é fiel a Deus ainda? Olha só o que a gente está passando. Amaldiçoa, ele morre logo, você já perdeu o filho, já perdeu tudo, né? Já perdeu até a Nem saúde tem mais. Não, é claro que não se pode descartar a hipótese de que por ela estar passando por aquele momento e ela está bastante frágil, assim como a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil, a mulher já normal já é o vaso mais frágil, ainda mais quando ela está... Não fala muito isso não, porque você vai gerar... Não, quando eu falo frágil assim, não é... Eu sei, eu tô mexendo. Eu tô mexendo com você. Aí, então, tipo assim, a gente não pode descartar a possibilidade de que realmente o inimigo ali, ele também teve a sua ação ali. Sim, claro, Com certeza. claro. Porque Jó não sabia, nem a mulher sabia. Mas havia algo entre o diabo e Deus. Eu não vou dizer o que eu ia dizer, mas... Não, fica à vontade, fica à vontade. Não vou dizer isso não. Mas, pô, eu vou falar pra você quando você começou a falar aí no começo aí sobre esse acontecimento aqui, eu já li também esse livro. Eu fico um pouco assim, indignado, pelo simples fato de que o diabo foi no céu e falou com Deus, frente a frente com Deus. E o diabo ele tinha sido excluído do céu. Entendeu? O diabo tinha sido expulso do céu, só praticava maldade, corrupto, injusto, um vacilão. E de repente a Bíblia vai dizer aqui, que a gente não sabe quem que relatou essa história, de repente vai dizer que o diabo, ele, no dia que os homens vieram adorar, que aqui nesse texto, como você falou, simboliza os anjos, né? Nesse daqui, no outro não. O diabo ele foi lá no meio dos anjos, foi lá, tem uma conversinha com Deus, bateu um papo. Como se ele tivesse prioridade ou uma... Assim, poxa, uma reposição. Eu não... Entendeu? Então, tipo assim, eu não conseguia, assim, entender, assim, essa parte desse texto, entendeu? A qual o diabo, ele simplesmente vai lá e aí, Senhor, tudo bem? Pai? E o Senhor, de onde você vem, diabo? Entendeu? É claro que Deus já sabia de onde ele vinha. Com certeza, Deus não é burro. Mas aí essa parte que eu queria até que você como nosso professor, você desse assim, o seu parecer sobre isso. Entendeu? Por que o diabo teve esse poder de chegar lá e conversar com Deus, falar com Deus? Eu fiquei assustado com isso. Sim, a sua pergunta é bastante interessante. Isso Né? cara. Porque eu acredito que o diabo aqui ainda não tinha sido expulso do céu. Ele vai ser expulso do céu, né? Lá no... Vai complicar mais. Aí já tá Eu acredito que ele será expulso do céu. Entendeu? Não que, é claro, ele mora lá no céu, assim. Eu estou falando que ele será expulso definitivamente do céu durante a grande tribulação. Não que ele, veja bem, não que ele more no céu,
Ou Ele seja, tem acesso. ele tem acesso ao céu. É exatamente essa a expressão. Ele vai até Deus. Agora A tem que começar a orar mais. tempo, é igual assim, você, Eu nós, quero também lá. o acusador, quando ele nos acusa, como que ele nos acusa? Aqui isso assim, aí. vamos dizer, nós, vamos dizer metaforicamente, né? Metáforas. Ele não é assim, se a gente for ver o texto por metáfora, não é que ele foi lá, foi uma reunião, mas ele tanto lá ou cá, ele teria acesso. Pode conversar com o Manuel ali do portão e outro dentro. são coisas espirituais. A gente vê com os olhos carnais, só que são coisas espirituais. Sim, ó. Entendeu? Ele, no momento em Deus é que. onipresente, né? Assim, aqui, cadê? Na reunião. E vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Teve uma reunião, que o irmão falou. Nessa reunião, não quer dizer que ele estava lá no céu mesmo, assim, era o dia de se apresentar. Aí ele já catucou Deus. Deus, ó, tu tá aí, ó, tem um aqui, ó. Tu, entendeu? Aí, então, Mas vem chama falar comigo atenção, aqui. chama atenção. Ele só falou com Deus porque Deus permitiu que ele fosse até Deus. Ele não foi porque ele quis, Deus permitiu. É o que o irmão falou, é o cachorrinho. Quem dá a porta é Deus. É o cachorro. Se você abrir a porta, o cachorro entra na sua casa? Não entra. E também esse falar com Deus, eu acho que demanda Entendeu? tem uma extensão muito grande nisso aí. Esse aproximar de Deus, uma extensão muito grande. Porque se você entende, existe uma hierarquia no mundo espiritual, né? Então, claro que o diabo, o líder, pai, Satanás, ele consegue ter acesso a Deus assim, de conseguir se comunicar, mas não tão amplamente. Mas, né, ele não consegue Deus sentar aqui e Cristo ficar ali, cara. Então, isso aí ele causa. Você ficar tomando café. Ele não tem essa Isso aí já Você tá um exemplo aqui. Você tá um exemplo para vocês. Isso é claro, tá só no campo do exemplo, tá? Só no campo do exemplo mesmo. Então vamos lá. Uma família cujo filho está afundado nas drogas. Aí esse filho vai, vamos supor que essa família tenha 4 pessoas, né? Então o filho, vamos supor que seja o mais velho. Vamos mudar um pouquinho, vamos supor que ele seja o mais novo. O mais novo ele vai e entra para as drogas, se torna um viciado. Aí o que ele faz? Ele leva o outro irmão dele para lá, ele induz o outro irmão ao vício e ainda começa a roubar as coisas de casa. O que o pai faz? Dá uma madeirada no filho. O que o pai faz? Primeiro o pai avisa, conversa, aconselha, né? Aí o pai vai e fala: você quer uma ajuda, está devendo alguma coisa, eu vou te ajudar para você pagar e tal. Quando o filho não quer e o filho continua errando, o que o pai faz? Já encaminhou um, para não encaminhar os outros 2, expulsa de casa. Esse filho, ele foi expulso de casa, mas não significa, ele não pode mais morar na casa, mas não significa que ele não pode visitar os pais. Ele pode visitar os pais, pode tomar um cafezinho na casa dos pais, mas morar com os pais não. Mas vamos supor que chega um dia em que esse filho rebelde, o mais novo, começa a querer aliciar os outros 2 mais velhos para as drogas. Aí os pais, em comum acordo, vai expulsa ele definitivamente de casa. Não quero mais você aqui. Não vem, esquece que a gente existe. Some. Entendeu? Então quando o diabo se rebela contra Deus lá, antes da criação do mundo, quando se deu a criação dos anjos? Isso é um questionamento interessante também. A maioria dos intérpretes entendem que Deus criou os anjos depois da criação do céu e antes da criação da terra. Entendeu? Depois da criação do céu
e antes da criação da terra. Nesse momento aí, nesse intervalo aí, Deus criou os homens. No intervalo, depois da criação do céu, antes da criação da terra. Deus criou os anjos. Os anjos. Todos eles, incluindo Satanás. Né? E, inclusive a Bíblia não diz nem que foi no primeiro dia. A Bíblia diz, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, entendeu? Então, depois da criação dos céus e antes da criação da terra, Deus criou os anjos. Satanás se rebelou. Né? Satanás se rebela, leva a terça parte dos anjos do céu. Mas tem anjo lá ainda. Né? Tem anjo lá ainda. E aí Deus vai dar oportunidades até para Satanás se arrepender. Só que aí chega um momento em que Satanás ele alicia os anjos e aí Deus expulsa Satanás do céu. E essa primeira expulsão que se deu lá durante essa criação da terra, vamos colocar dessa maneira, foi quando Deus expulsa o diabo e proíbe ele de morar no céu. Entende? Agora, antes ou durante a grande tribulação vai ser quando acontecerá aquilo que a Bíblia diz de a guerra no céu. Se não me falha a memória, está no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Né? Confere para mim, por gentileza. Que está escrito aí, vi uma guerra no céu. Satanás e os seus anjos lutavam contra Miguel e os seus anjos. Está também em Daniel, capítulo 12, versículo 1. E se não me falha a memória, também em Apocalipse, capítulo 11. Nessa guerra, Satanás é expulso definitivamente do céu. Então, antes disso, ele foi expulso, ou seja, ele não pode morar, mas ele pode de vez em quando lá, conforme os irmãos disseram. Deus dá essa liberdade a ele dele ir, mas não mais para morar. Agora, depois da grande tribulação, aí, só vou dar só a palavra, vou dar a palavra para ele primeiro, que ele levantou a mão primeiro. Tá? Só uma pergunta muito... Sim, não é difícil que a gente pergunta. Não, fica à vontade, fica à vontade. Para Lúcifer se rebelar contra Deus, será que os anjos tinham livre-arbítrio? Os anjos tinham. Em geral? Os anjos em geral tinham. Entendi. Né? Não, é só isso. Ok, pode. Olha só, a Bíblia fala que Deus, ele, quando ele vê que Adão e Eva pecaram, Deus faz o quê? Deus expulsa eles do jardim, ou seja, do lugar qual Deus tinha preparado para eles viverem. Deus expulsa eles. Aí a Bíblia vai dizer que Deus ele coloca um anjo no portão do jardim do Éden, uma espada inflamável. Sim. Né? Para quê, aquilo ali? Para ele simplesmente não permitir que eles voltassem. Aí que tá. Permita-me cortar a sua pergunta. Por quê? Por que Deus proibiu deles voltar? Vamos conferir? Não é para voltar para o jardim do Éden. Não é esse o propósito de Deus. Não é para eles voltarem ao jardim do Éden. Tem um propósito específico ali. Vamos conferir aqui, por gentileza. É exatamente isso. Olha só. O homem comerá do seu sócio, né? Ele vai trabalhar para tipo assim, ele vai cantar? Não vai, ele vai comer o Capítulo 3, versículo 24. Lê aí, fazendo um favor, de Gênesis. Capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para Presta atenção. da árvore da vida. Tá vendo aí? Deus não expulsou eles definitivamente do jardim por causa do jardim. Deus não queria que eles comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Então a proibição deles entrarem no jardim não é simplesmente privá-los do jardim. É privá-los da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam para sempre. Deus não queria que...
Por quê? Qual foi o castigo de Deus? Que Deus disse, olha, no dia em que comerdes do fruto, se comerdes do fruto, no dia em que comerdes, morrerás. Né? E o homem começou a morrer fisicamente, morreu espiritualmente no mesmo dia. E começou a morrer fisicamente naquele dia, senão ele viveria para sempre. Né? Então, se o homem, mesmo em pecado, comesse a árvore da vida, viveriam para sempre. Então, aqui não é de proibir o homem de entrar no Éden, mas é proibir de ter acesso ao jardim para não comer a árvore da vida. Mas não é a mesma conotação, não? Não, porque lá no céu não tinha a árvore da vida. Jó já é espírito. Não. Jó, ele... Entende? Lá não tem árvore da vida pro Jó, não. Satanás comer e viver eternamente. Porque ele já é espírito. Ele já vive eternamente. Ele não morre como o homem morre. Entendeu? Então, o contexto, a história é diferente. Entendeu? Não fazia lógica Deus ali dar a sentença do homem comer do seu próprio suor, entendeu? Porque senão ele ia ficar lá no Jardim do Éden só de bobeira lá comendo os frutos. Não, tipo assim, na minha visão, e quando eu disse que Deus ele colocou o anjo em volta do jardim, eu disse com a mesma visão, não de simplesmente o homem só poder entrar, mas também porque precisava ser coisa guardada ali. Porque quando o homem comeu, ele comeu o fruto do conhecimento. E Deus temia que o homem comesse o fruto da vida. Porque aí o homem ia viver para sempre e ia viver errando, vacilando. Viver para sempre e viver errando. Também não vive pouco. Entendeu? Graças a Deus. No caso de Satanás... Até porque, se a gente for pensar igual o livro de Jó, para tudo tem um propósito. Deus, em tudo tem um propósito. Esse acesso que a gente fala de Satanás até Deus, um dia isso vai acabar. Assim como o céu ao jardim não entra, Satanás não vai entrar mais no céu. Então aí eu quero chegar. É isso daí que eu quero ainda chegar. vai o tempo ainda. É isso daí que eu quero chegar. Aí eu falo, mas só que assim, a visão nossa material é uma, espiritualmente é outra. Em tudo tem um propósito, em tudo Deus tem propósito. Porque tipo, ficaria um negócio meio sem nexo, né, pô? Diante do homem que Deus criou com toda a sua coisa ali, com sua fragilidade, né? Que o homem é frágil pra caraca. E pro homem Deus vai dar logo uma sentença de, a partir de agora você não. Mas é por quê? Mas quem disse que Deus não deu... Capeoto, Quem disse que Deus não deu chance? Deus deu opção, Quem disse que Deus não deu chance para o homem? Deu opção não, deu ordem. Deu ordem, ordenou. Não comerás. Ele ainda falou assim advertiu. Satanás não se rebeleia contra mim, não. Ele não falou isso para Satanás, mas para o homem ele falou, não comerás. Daquela não comerás. Então, aí se você desobedeceu, tu vai pagar o preço da desobediência. É isso aí. Aí tem dois poréns. O primeiro porém é esse que a irmã deu. Né? Porque ao diabo Deus não advertiu. Ao homem Deus advertiu. Primeiro porém. Segundo porém, ao diabo já está condenado, já está julgado, o juízo final não vai ser para ele. Ao homem, Deus ainda dá a oportunidade enquanto a vida. Por exemplo, cada decisão tem a sua consequência, né? Por exemplo, mas tipo, o que eu acho interessante na rebelião do diabo é que, por exemplo, tem muita pessoa assim que pensa que os anjos já tem tipo um comando, que tá ligado? Que eles têm um robô, que eles são, por exemplo, não, por isso eu perguntei sobre o livre-arbítrio. Mas essa rebelião dele mostra que, pô, eles têm, como é que se fala? Eles têm livre-arbítrio, consciência do que aquilo que tá fazendo, entendeu? Ele não tá ali, como é que se fala? Tendo uma ordem, um negócio reto, um negócio assim, não, entendeu? Eles tiveram escolha. Exatamente. Vai cair ou vai ficar? Deus, eu acho que quando os bichos começaram a dizer, vai ficar ou vai descer. Então vai e lá, até os anjos, é verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque, por exemplo, o diabo, ele, como é que se fala? Ele teve um sentimento, ele tem sentimento. Os anjos também têm sentimento. Então, só que o sentimento do diabo foi de quê? Foi de soberania. Então, ele quis ser
Ele foi tão soberbo que ele quis ser soberano, ele quis ser igual a Deus, né? Como diz lá em Isaías capítulo 14, né? Subirei ao alto, construirei meu trono nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Fala. Lá em, se eu não me engano, Gênesis 4, 7, Deus fala para Caim que o pecado está à porta, basta ele dominar. Será que Deus não falou para Lúcifer lá no céu também, não? O texto não nos diz. Não, mas não diz, mas será que não... Mas que ele deu oportunidade para Lúcifer se arrepender, acreditamos sim. E Deus também deu essa oportunidade para Adão. Tanto é que quando Deus ele foi lá dialogar com Adão, como ele fazia toda virada de dia, né? Ele chama Adão, Adão, onde estás, Adão? Aí Adão disse, Senhor, eu estava nu. Aí Deus disse, quem te mostrou que tu estavas nu, Adão? Porque o homem era inocente, não sabia que estava nu, né? E aí Deus disse, aí Adão disse, aí Adão disse, a serpente me enganou. Aí, no caso, Deus fala, né? Alguém, você por um acaso comeu o fruto que eu te ordenei? Você não comesse? Aí Adão responde, a mulher que tu me deste, me deu. Ele não se arrependeu, Senhor, eu pequei, me perdoe, né? Aí foi lá para Eva, Eva também não falou, Senhor, me perdoe e tal. Eva falou, não, o diabo me enganou e eu comi. Não teve arrependimento. Não teve arrependimento. O arrependimento de Adão e Eva vai vir depois. Porque depois que eles pecam e são expulsos do Éden, aí vai vir um arrependimento deles. E eles vão ensinar Sete a adorar a Deus. Né? Entendeu? Então, todos esses questionamentos é bom e é válido. Né? Ou seja, é o que eu sempre falo. A aula boa para mim é a aula que todos falam. Porque aí eu estou vendo que vocês estão entendendo. Agora, quando eu estou dando aula, está todo mundo calado, meio que na lua, né? Dormir é natural, até os irmãos que trabalham, chegam cansados, acordam cedo, né? E tem os irmãos aqui que também trabalham de noite, né? E aí chegam cansados também, né? Ou depois tem que sair para trabalhar. Então, ok? A aula boa é essa aula mesmo que vocês perguntem, que vocês deem a sua opinião, que vocês falam. Já disse, eu já citei o mais conceituado educador do Brasil, Paulo Freire, que os alunos são sujeitos à educação, né? E não é só o professor que fala, os alunos também têm que dar a sua opinião. Então, escola boa, escola progressista, né? É aquela escola que todos falam. Tá? Então, essa discussão, esse diálogo, ele é importante até para que nós venhamos saber o nível de conhecimento que os irmãos têm. Né? Eu estou esperando o meu ainda. Um dia meu chega. Mas é aí que está. O nosso nível de conhecimento, ele está sempre em ampliação. Ele está sempre crescendo. Nós nunca sabemos tanto a ponto de não termos nada mais para aprender. Nós sempre teremos alguma coisa para aprender. A sabedoria melhor que existe é a sabedoria humilde, né? Isso aí. Por mais que você sabe, você ainda quer aprender mais. Né? Exatamente. Então aqui dando prosseguimento ao nosso estudo. Eu acho que essa aula acabou. 10 horas. São 9h44 agora. Né? Ok? Mas vamos lá. A parte poética do livro de Jó, ela começa aqui no capítulo de número 3. Né? Jó amaldiçoou o seu nascimento. É quando Jó, ele fala, né? Ele vai dizer aqui, depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. E aí, no versículos 2 e 3, ele vai falar aquele texto que a gente já citou, para dar o exemplo do paralelismo da poesia hebraica. Né? Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Né? Só que antes disso, ainda no capítulo 2, os amigos de Jó, né, que é
Bildade, Zofar, Elifaz. Está no verso 11 do 2. Isso, obrigado. A partir do versículo 11 do capítulo 2, eles vão ir ver Jó. Quando eles vão ver Jó, eles choram e ficam 7 dias, eles sentam junto com Jó. Eles ficam 7 dias, depois desse choro, eles ficam 7 dias sem falar uma palavra. Eles ficam 7 dias sem falar nada. Eles vão até com a intenção de consolar Jó. Mas a gente vê que na especulação daqueles que estão ali, vão especular: Jó, você pecou, Jó, você adulterou, Jó, você blasfemou, né? Mas antes disso, eles sentam e ficam 7 dias sem dizer uma palavra. Está no versículo 13. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Ou seja, como você fala com alguém que perdeu alguém? Não tem palavra, né, para dizer. Né? E aí, eu não sou de falar disso, mas eu vou citar aqui como experiência. Eu acho que talvez não vai dar tempo da gente falar tudo, mas aí qualquer coisa na semana que vem a gente dá prosseguimento aqui, né, pastor? Nessa aula. No dia 6 de junho de 2007, eu trabalhava no estaleiro Mauá, na P50, P54. Eu tinha minha esposa e minhas 3 filhas. 9 anos de casado. Todos os dias, quando eu saía de casa, trabalhava no lugar de risco, estaleiro. Eu saía de casa como se fosse meu último dia de trabalho, porque tinha um colega que morria lá no estaleiro por acidente. Eu dava um beijo na minha esposa, nas minhas 3 filhas e saía. Em uma dessas vezes, nesse exato dia, quando eu cheguei em casa e eu soltei do ônibus, eu vi, quando eu me virei para atravessar, eu morava aqui em Aldeia da Prata, me virei para atravessar a rua, todo mundo que estava ali naquele bolinho ali olhou para mim. E aí quando eu atravesso a rua, eu olho para aquele corpo com aquele plástico em cima, toquinha em cima do corpo. Eu falo: não é ela não. Aí continuei andando. E minha filha estudava do outro lado. Inclusive, até para antecipar um pouquinho, nesse período foi o período em que eu mais passei prova. No dia 25 de dezembro de 2005, meu avô faleceu. Ou melhor, 2006, meu avô faleceu. 3 meses depois, minha mãe se separou do meu padrasto. 3 meses depois, minha esposa e minha filha morreram. 3 meses depois, eu fui demitido do estaleiro e demorei mais de 1 ano para voltar. Meu avô faleceu, minha mãe e meus tios decidiram passar a casa dele para mim. Eu morava no terreno do meu sogro, né? E aí, a mulher com quem meu avô morava, depois que minha avó faleceu, demorou para sair da casa porque estava querendo pensão. E aí, minha esposa já tinha matriculado as crianças ali, ela ficou tendo que atravessar aquela pista ali, né? 2 vezes por dia, todos os dias, de segunda a sexta, para ir pegar lá, para levar e buscar minha esposa, minhas filhas. E aí, todo acidente que tinha ali, eu ficava desconfiado preocupado que, no caso, fosse ela, né? Fosse elas. E aí, nesse dia, no dia 6 de junho de 2007, quando eu vi aquela cena continuando onde eu parei, eu falei: não é ela não. Aí veio uma irmã da igreja e falou: irmão, é sua esposa? Eu falei: não sei, não cheguei agora. Aí veio o policial e falou: a sua esposa? Eu falei: não sei, não vi. Aí ele falou: você vai ter que ver porque ela estava sem documento. Eu falei: tranquilo, eu vejo. Quando ele abriu, que eu vi o rosto, minha esposa era uma mulher linda, 9 anos de casado, 30 anos. Minha esposa era a delícia dos meus olhos, né? Eu podia sair do trabalho com o sentimento que fosse, irado por causa de problema, mas quando eu bati os olhos na minha esposa, eu esqueci de tudo, né? Esqueci de tudo. Era um novo clima que pintava. Aí
eu vi ela morta ali. Meu mundo começou a desabar. Eu tive que... Um amigo meu, colega de trabalho, irmão em Cristo e vizinho, teve que me ajudar a atravessar a pista. Fui em casa, peguei os documentos dela. Quando eu saí de casa tinha um vizinho, por isso que é bom a gente ter bons relacionamentos com o vizinho. Tinha um vizinho que já abriu a porta do carro, falou: Reinaldo, vou te levar lá no local do acidente e depois você vai, eu vou te levar onde você quiser ir. Falei: obrigado, depois me leva lá no hospital porque me vi minhas filhas. E aí veio o sobrinho da minha esposa que estava junto e falou: Reinaldo, só sua esposa que infelizmente faleceu, mas as suas filhas estão bem. Graziele e Daniela estão no hospital. Gabriela está aqui. Eu ouvi minha filha mais velha, fiquei mais tranquilo. Que é aquela, pastora, que chegou lá quando a gente estava lá esperando ela voltar aqui. É a mãe da minha netinha, que vai fazer 5 meses agora no dia 12, né? E aí eu falei assim com ele, levei os documentos, aí depois fui pro hospital. Aí meus amigos que me levaram ali, né, um deles trabalhava na época até para Bill, do vereador Bill. E aí eles falaram assim: Reinaldo, espera aí, que a gente vai ali pegar informações e a gente já vem. Eu não gosto nem de lembrar muito, eu vou até encurtar um pouco, senão eu vou desabar aqui. E aí, enquanto eles estavam indo lá dentro, eu vi os enfermeiros carregando aquela marca de rodinhas com aquele embrulho em cima. E aí os amigos voltaram e falaram: Reinaldo, sua filha faleceu, a Graziele, foi esse corpinho que você viu andando aí. E aí, meu mundo desabou. Eu fui lá, vi a minha filha que sobreviveu, que hoje tem 16 anos, né? Na época tinha 4, e ela estava com a testa arranhada. E minha filha que faleceu foi traumatismo craniano e a perninha dela estava torta, né? No dia seguinte eu enterrei 2 pessoas, esposa e filha. Né? E a gente questiona: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Né? E não tem como a gente medir, né, o sofrimento. A Bíblia diz que Deus permite o sofrimento até onde você pode suportar. Deus não dá além daquilo que você pode suportar. Se você está passando o seu limite, é porque é até aí que você suporta e é até aí que Deus vai permitir. Porque junto com o sofrimento, junto com a tentação e com a provação, Deus também dá o escape. Minha filha tinha 6 anos quando morreu. Às vezes eu olho para minha neta, quero ver minha filha na minha neta, né? Isso pode ser até um pouquinho prejudicial, né? Mas no decorrer eu trabalhava como eu falei lá, um encarregado, pastor, foi colher donativos porque ele acredita, realmente não tinha condições de direito para ele fazer 2 enterros no mesmo dia, né? Mas o meu pai me indicou lá o cunhado dele, que é dono de funerária, e ele fez tudo para mim sem me cobrar. Minha esposa e minha filha foram enterradas no cemitério Parque da Paz de Pacheco, e tudo pago pelo meu tio, no caso o marido da minha tia, né? E aí quando eu fui trabalhar um tempo depois, e lá no estaleiro tinha uma igreja e a gente foi, e os colegas falavam para mim, falaram: Reinaldo, olha, você passou por esse sofrimento, passou, Deus levou, eu sei que é triste, mas quando o pessoal aqui soube da tua história, teve casais aqui que estavam separados e se reconciliaram por causa da tua história. Teve vidas aqui que estavam afastadas da igreja, mas voltaram para Jesus devido ao acontecimento. Porque muitas das vezes Deus torna o ruim, o mal, em bênção para alguns. Porque por mais que seja duro para mim, hoje eu sou casado pela 2ª vez, né? Mas por mais que fosse duro para mim perder minha esposa e perder uma das minhas filhas, eu sei que para Deus foi o melhor para elas. Porque quando eu chegar lá em cima, eu não vou querer voltar para cá. Vocês acham que elas querem voltar para cá? Elas não querem. Lá é maravilhoso, né?
Então, a gente usa, eu estou até usando esse meu exemplo de vida, né? Eu não passei nem metade daquilo que Jó passou, que eu perdi esposa e filha, Jó perdeu os 10 filhos, eu perdi meu emprego, Jó perdeu tudo, né? Somente para exemplificar que na hora do desespero a gente questiona, a gente amaldiçoa o dia que nasceu, a gente se entristece, eu fiquei 3 meses sentindo uma dor insuportável no coração. Dava vontade de pular daquele navio e me jogar lá embaixo, né? Eu ia para a igreja, eu não conseguia nem, eu tentava louvar, mas não conseguia louvar, eu só chorava. Eu dava aula na escola dominical, eu era superintendente da escola dominical, mas o pastor foi e me afastou um pouquinho da escola dominical até eu me recuperar. Mas, aí às vezes a gente fica questionando por quê, Senhor? Por quê? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e o servem, né? E o amam. E por mais que fosse difícil, mas Deus permitiu. Eu não sei o que aconteceria depois, nem comigo, nem com a minha esposa, ou antes, né? Mas Deus permitiu. E aqui, assim como eu questionei, por que, Senhor? Traz a minha esposa e minha filha de volta. Jó também, ele questiona, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele se sente infeliz, né? Ele vive o luto durante 7 dias. E naquele tempo ninguém tinha palavra para me dizer nada. O que as pessoas sabiam fazer era chegar e me abraçar, transmitir o apoio delas a mim. Algumas pessoas vieram com interesse, porque eu nem estava pensando nisso na época, mas de um DPVAT, né? Algumas pessoas estavam ali com interesse, né? Mas graças a Deus que Deus nos deu sabedoria ali para poder saber lidar com aquela, inclusive com essa situação aí também. Que eu também não tive cabeça para resolver nada. Foi o cunhado do meu pai que resolveu tudo para mim. Ele me levou de carro para certidão de óbito, porque eu não tinha cabeça para nada, né? E o que acontece? É o momento do luto, é o momento da perca, é o momento do sofrimento. Então questionar faz parte da vida, né? Da vida daqueles que servem a Deus. Mas, bom, eu parei no... Oi? Não entendi. Está dando 22 já, ok? Então, vocês até... Amém, ok?